Às vezes eu queria poder gravar um vlog, mas eu não sei nem por onde começar. Oi, Luna. Ai, tá vendo como ela é linda? Oi, mãe. Ah, eu tô aqui. Acabei de chegar da academia. Acabei de fazer alongamento aqui, ó. Nesse espaço, é o espaço kids do meu prédio, do meu condomínio. Eu tô aqui, ó. Não gravei, nem eu na academia, nem eu fazendo alongamento, porque meu celular está descarregando. Eu acho que deve estar em 2% agora. E agora eu vou subir pro meu prédio, pro meu apartamento. Colocar o celular pra carregar. E arrumar, né? Tem coisa lá pra arrumar. Olha como eu tô descabelada. Ai, mas é muito bom fazer alongamento, é muito bom. Desse jeito aqui, ó. Colocar o pé no chão um pouquinho. E vamos lá. Hoje é um domingo e meu esposo está trabalhando e eu vou ficar sozinha na minha rotina e não tem trabalho para fazer, apenas as coisas de casa. E eu tô vivendo uma nova fase da minha vida que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E essa experiência é uma experiência nova que eu estou tentando colocar na minha vida, que é sobre romantizá-la. Os últimos vídeos que eu gravei foi sobre o quanto que a gente perde o nosso tempo, a nossa vida gastando no celular. E eu acho que esse é um momento que eu tô vivendo na minha vida, sabe? Faz vários dias, eu acho que já deve estar fazendo meses no qual eu tô percebendo o quanto que nós perdemos a nossa vida no celular. Esses últimos dias eu comecei a pensar sobre a romantização da nossa vida. Quem gosta de ler, quem gosta de romance, tá muito próximo de viver uma vida assim. Então é algo que eu estou aprendendo, que é sobre a romantização, que é colocar coisas que nos façam bem na nossa rotina. E isso é algo que eu estou aprendendo aos poucos, porque eu fui moldada, eu fui criada assim, sabe? Eu fui, na minha cabeça, na minha concepção, eu preciso produzir o tempo todo, eu preciso fazer dinheiro. E eu acredito que essa é uma visão um pouco errada, porque nós mulheres temos uma sobrecarga um pouco maior do que os homens, sabe? Hoje nós aprendemos a fazer dinheiro, a tomar conta das coisas e dividir tudo meio a meio com nosso cônjuge. E eu acho que acaba sobrecarregando um pouco mais a mulher do que o homem, porque por mais que o homem ele faça as coisas em casa, ele nunca vai fazer como a mulher, porque a mulher tem mais sensibilidade do que o homem, naturalmente. Nós embelezamos mais do que os homens. Então, é algo que, querendo ou que não, vai sobrecarregar a gente. Então, a primeira coisa que eu estou aprendendo a fazer é tirar da minha cabeça que eu preciso fazer dinheiro. E eu poder descansar e poder aproveitar realmente a vida e poder fazer coisas que são prazerosas. Nós, mulheres, precisamos ter uma vida mais prazerosa do que os homens. Os homens, eles se sentem mais motivados na pressão. A mulher não, a mulher ela é mais criativa quando ela consegue descansar. E é algo que eu tô aprendendo. E é por isso que eu gostaria de compartilhar um pouco essa experiência com vocês. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, que é um vídeo um pouco mais diferente, é um vídeo que eu vou editar, que eu vou colocar um pouco mais de carinho e um pouco mais de sensibilidade nele também, porque eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco mais sensível nas coisas, um pouco mais criativa também. E eu preciso da criatividade porque ela faz parte de mim. E para eu poder ser mais criativa, eu preciso de mais inspiração. E para eu ter mais inspiração, eu preciso ter mais sensibilidade. Uma coisa puxa a outra. Consegue compreender? Uma coisa que tá me ajudando muito nesse momento da minha vida de romantização é colocar fundos musicais pra tudo que eu vou fazer. E aí eu vou lá no YouTube mesmo, e aí eu coloco o fundo musical, sei lá, pra arrumar a casa. Que agora eu vou arrumar a casa, e aí eu conecto na minha Alexa, e eu dou play aqui no meu tablet mesmo. Meio que não adianta muito eu romantizar a minha rotina se eu não tiver uma rotina de skincare. Então,
eu pedi pro ChatGPT me ajudar. Eu mandei foto pra ele da minha pele. E aí ele me indicou algumas coisas. E aí eu comprei... Esse aqui eu já tinha, esse retinol da Principia. Eu já tinha ele, inclusive agora até manchadinho, porque ele é bem antigo. Retinol já me acompanha há bastante tempo. O outro produto que ele me indicou foi esse daqui, a niacinamida. É assim que se fala? Niacinamida. Foi algo que eu fui em uma moça para fazer limpeza de pele e ela me indicou. Opa, vem cá. Ela me indicou esse produto e aí o chat falou a mesma coisa. E a outra coisa que eu comprei foi esse ácido salicílico. Ó. Eu tenho bastante poros abertos no rosto e essa rotina tá me ajudando bastante. Às vezes eu não sigo muito essa rotina, mas é o que eu tô fazendo e pelo menos o mínimo, o básico funciona, né? De acordo com o que eu vou usando. Esse protetor solar é um protetor solar que eu uso há bastante tempo dessa marca aqui. Eu gosto muito desse protetor. Eu acho ele muito bom, ele não deixa o rosto oleoso, ele não muda quase nada, sabe? Geralmente os protetores solares, eles fazem isso. Eles deixam o rosto mais oleoso. Esse daqui é ótimo. Eu vou deixar o link desses produtos pra vocês na descrição desse vídeo, porque eu sou afiliada da Shopee. Então, se vocês quiserem comprar e me ajudar no meu link, eu vou deixar exatamente os links dos mesmos vendedores que eu comprei esses produtos. E aí, se você quiser comprar, você vai me ajudar bastante, hein? A gente precisa aprender mais com os animais, ó. Ela adora ficar aqui no sol. Ai, Luna. Meu esposo gosta de assistir um bombeiro no YouTube, que ele faz alguns vlogs. E eu nunca tive paciência de assistir, ele já me chamou pra assistir algumas vezes. Nunca tive paciência porque o assunto que ele fala não me interessa. Mas eu tava lembrando de uma vez que eu assisti junto com ele. E esse bombeiro, ele falou assim, que ele usa o YouTube dele, o vlog dele, como se fosse um diário. E aí ele falou sobre assistir os vídeos dele futuramente pra ele poder relembrar tudo aquilo que ele viveu. E eu achei bem interessante essa ideia que ele teve. E aí eu comecei a pensar sobre esse vídeo que eu tô fazendo. Sobre usar o canal do YouTube que eu tenho como se fosse um diário público, né? Porque a partir do momento que eu gravo o vídeo e posto, ele já não é somente meu, ele é para outras pessoas também. Eu achei essa ideia muito legal. E aí, antes eu fazia uns vídeos para opinião pública mesmo. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, e se eu começar a fazer o meu canal como um diário da minha vida, sobre as coisas que eu tô passando naquele momento da minha vida, registrar as coisas que estão sendo boas, as experiências que eu tô tendo. Então eu acho isso também muito romântico. Eu acho isso muito legal, porque imagina a Rani daqui a 10 anos, com 35 anos, assistindo um vídeo da Rani de 25 anos, falando sobre o que ela tá vivendo, as experiências novas que ela está aprendendo e passando. Então isso é muito legal, essa ideia é muito genial, eu gostei muito. E eu acho que eu vou começar a fazer isso. Não usar mais o meu YouTube para trazer algo informativo, mas como um diário. E todos nós temos algo a ensinar a alguém. Não é porque eu tô publicando um vídeo que é mais um diário da minha vida que eu não vou ter nada pra ensinar, porque todos nós temos alguma coisa pra ensinar. Então isso é muito legal, eu poder compartilhar as minhas experiências com vocês e com a Rani do futuro. Isso é genial, isso é muito romântico. Então, não sei se eu vou gravar mais vídeos assim como esse, mas eu achei a ideia muito legal, porque dá um pouquinho de trabalho,
Mas se eu olhar para esse momento como algo meu, algo único, algo que eu vou registrar para a Rani do futuro ver, eu acho que eu tenho um incentivo maior do que se eu tivesse apenas gravando para gerar um conteúdo, para gerar engajamento. Eu queria algo que fosse mais leve, sabe? Algo mais livre. Porque também não adianta eu fazer isso forçado, porque não vai ser romântico. Se é forçado, não é romântico, entende? Então não faz o menor sentido. Mas se eu fizer de forma mais leve, de forma de, poxa, eu queria gravar um vídeo hoje, eu acho que vai dar bom. Eu fui uma criança que eu cresci muito sozinha. Eu precisei aprender a me virar. Minha mãe trabalhava muito, trabalhava os 3 horários, de manhã, tarde e noite. Ela é contadora, de noite ela dava aula. E era muito difícil, porque a minha família sempre foi muito pequena. Olha quem apareceu ali. E eu não tinha muitas... E assim, era só eu, a minha mãe, meu pai e meus avós e o meu tio. Meu tio não tinha filhos, então eu não tinha primos. E aí eu cresci com a minha vizinha, a vizinha que morava na frente da casa dos meus avós. A gente brincava de vez em quando, mas muitas vezes eu ficava sozinha. E eu precisei aprender a me virar sozinha, porque muitas vezes eu ficava na casa dos meus avós, meu avô saía para trabalhar, nem sempre ele poderia me levar, e eu ficava com a minha avó em casa. E às vezes minha avó, ela ia descansar o cochilinho dela da tarde, e eu, uma criança TDAH, eu ia inventar moda, né? Então eu lembro que eu lembro que eu fui fazer batata frita. E eu me queimei, uma criança de 10 anos fazendo batata frita sozinha, sem supervisão de adultos. Eu, no meu auge do TDAH não tratado como criança, eu fui lá, deixei o óleo esquentando no fogão, enquanto eu cortava a batata, porque na minha cabeça eu pensava, vou terminar de cortar a batata e eu já coloco no óleo. E eu não sabia do perigo disso. Então eu deixei o óleo lá e eu simplesmente esqueci. Por quê? Porque eu fui cortar a batata, assisti desenho. E aí, quando eu lembrei do óleo, eu fiz, meu Deus, o óleo. O que foi que eu fiz? Peguei um moinho de batata frita e joguei lá na panela. Simplesmente joguei. E aí, o que aconteceu? O óleo explodiu e eu me queimei. Então, eu tenho trauma de cozinhar. Nunca gostei de cozinhar. O máximo que eu fazia na minha adolescência era um miojo. Então, assim, eu estou aprendendo a cozinhar agora. Aprendendo a cozinhar agora não, eu estou aprendendo a gostar de cozinhar agora, porque eu coloco uma musiquinha de fundo e aí eu vou fazendo as coisas. Eu sempre preferi fazer mais doce. Eu acho que é porque o doce, ele não me remete ao trauma que eu tenho da batata frita. Enquanto eu cozinho, Dona Luna tá aqui. Né, Luna? Ai, que linda! Dá um sorrisinho. Ai, um cheirinho. Que linda!
Eu nunca tive paciência pra cortar tomate, pimentão, cebola, essas coisas, sabe? Quando eu cozinhava junto com a minha mãe pedia pra eu cortar essas coisas, eu não tinha paciência, e ela falava, ai, você tem que cortar menor, e não sei o que lá. Só que agora, eu estou na minha casa, e aí eu corto com a minha impaciência. Então, e meu marido não se importa com o tamanho do tomate, e do pimentão, e da batata. Então, se ele não se importa com o tamanho de nada, por que eu iria me importar, né? E aí, eu corto desse jeito mesmo. Do jeito que tá aí, sem paciência. Eu sou muito grata ao criador do triturador de cebola. Que aí eu consigo, quando eu preciso da cebola miudinha, eu vou e coloco no triturador e é uma maquininha que você puxa a cordinha e já tá tudo certo. Então facilita a minha vida. Eu corto do jeito que eu quiser cortar e jogo lá e já tá tudo certo. Mas nessa receita, a cebola não precisa ser triturada. Então a cebola só precisa estar cortada assim em rodelas. Eu vou fazer coxa e sobrecoxa. E aí é só temperar aqui. Eu não deixo marinando. Eu não tenho paciência pra marinar. Eu esqueço de colocar antes pra ficar marinando. Mas assim, fica gostoso do mesmo jeito. Se eu fizer desse jeito. É aquela coisa. O básico sempre vai funcionar. Senta. Não, senta. Ai, que linda. Senta. Senta. Isso, muito bem. Muito bem. Espera. Espera, sem reclamar. Espera. Vai. Eu amo o meu cabelo ondulado, mas eu acho que eu tô mais acostumada com o meu cabelo assim, na escova. Ai, eu peguei costume. Eu alisei o meu cabelo e aí eu me arrependi muito. E aí eu tirei todo o alisamento, toda a química dele e voltei pro cabelo ondulado, mas requer um pouco mais de cuidado, né? Todo cabelo que é mais cacheado, mais ondulado, ele precisa estar fazendo day after. E eu não tenho muita paciência, não. Prefiro ter um trabalho só. Às vezes eu preciso lavar meu cabelo e eu não tô com paciência pra fazer escova, aí eu deixo meu cabelo cacheado. Eu acho belíssimo. Belíssimo, mas eu não tenho mais paciência. Mas eu queria comentar sobre algo especial. Recentemente eu completei 1 ano de casada com meu esposo e nós fomos comemorar lá em Campos do Jordão. E foi uma experiência muito boa porque eu já tava com essa ideia de romantização, então eu levei aquele momento como se fosse realmente uma segunda lua de mel da gente. E eu gostaria, e a minha vontade era que fosse algo bem romântico, sabe? Que fosse algo bem, ai, cheio de amorzinho, um monte de coraçãozinho, um monte de florzinha e assim por diante. E aí, a gente teve essa oportunidade e essa aqui é uma máquina que eu tenho, fotográfica, que eu queria muito ganhar. Eu gosto de coisas assim, estilo mais retrô. E meu esposo me deu de presente essa máquina faz um tempinho. E o que é que você quer estar aqui? E aí, a ideia dessa máquina que eu tive lá era de fotografar as coisas que eu olhasse e me desse algum tipo de emoção, sabe? Então, eu fotografei... não sei se vai dar pra ver aí. Eu fotografei placas, sabe? E a minha foto favorita é essa daqui. Meu esposo roubou flores na rua e a gente tava no jardim. Esse lugar aqui foi um jardim. E aí ele pegou essas florzinhas e aí ele veio me dar e eu falei, espera aí, segura aí que eu vou tirar foto disso. E essa foi a minha foto favorita do nosso momento, da nossa segunda lua de mel. E tem várias outras fotos aqui, ó, que são muito legais. E é muito legal você pegar essa maquininha e você ir vendo que você tirou foto, sabe? Isso aqui foi as flores que a gente pegou na rua. No caso, meu esposo pegou na rua pra me dar. E eu achei belíssimo esse condomínio aqui. Fui lá em Campos do Jordão. Então, tiveram esses momentos, ó. A gente comendo nosso bolo de casamento, que a gente guardou por 1 ano também. Isso foi muito romântico. E aí a gente ficou no chalezinho e esse momento aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Peraí, Luna. Não sei se dá pra ver aí. Mas ele escreveu te amo
na porta de vidro que tem lá. E aí ele tava fazendo o nosso café da manhã e aí eu fui, tirei foto daquele momento porque eu queria guardar, sabe? Então, eu tô usando essa máquina para registrar esses momentos que me geram algum tipo de emoção, que quando eu pegar ali pra ver e lembrar dessas fotos, eu vou ter a lembrança daquela emoção também. E aí tá funcionando bastante, é super romântico também, isso é maravilhoso. Uma experiência que eu tava querendo ter há muito tempo é poder ler um livro na rede lá no espaço Kids do meu prédio. E o livro que eu estou lendo no momento é esse aqui, da Disney, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Porque, pra quem não sabe, eu decidi voltar com o meu ateliê que eu abri desde 2018, fazendo coisas personalizadas. E dessa vez, nós compramos uma impressora 3D. E nós estamos vendendo produtos 3D, que é bem legal. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, claro que eu não poderia deixar de ler o que a Disney tem a dizer, porque quem entende de romance, tá aqui, ó, a Disney. Quando eu era criança, o meu avô fazia pro jantar cuscuz com galinha guisada. Então, sempre que eu vou comer cuscuz com galinha guisada, eu lembro do meu avô e bate muita saudade dele. Sempre que eu como cuscuz com galinha guisada, que na verdade não é bem uma galinha guisada, é coxa e sobrecoxa na panela de pressão, mas me lembra muito a galinha guisada e me lembra muito do meu avô, que ele fazia esse prato e eu amava. E meu avô, ele gostava de colocar batata no feijão e na galinha. Então, eu comecei a colocar batata nessas receitas porque sempre que eu vou comer, me lembra do meu avô. E essa comida acaba sendo um conforto ali pra mim. Então, eu tenho uma certa felicidade porque eu lembro da comida do meu avô. E eu lembro dos momentos quando eu era criança e que eu comia lá com ele, sabe? E que ele fazia o meu prato e que era bem assim. E ele colocava a graxa, tem que ter graxa, tá? Isso aqui, que é o molho da galinha. Por isso que me lembra muito, porque ele falava, deixa eu colocar aqui uma graxinha no seu prato. E aí ele colocava e eu amava aquela graxa, que é o molho da galinha. E era uma delícia, nossa. Ai, que saudade do meu avô. Eu pensei em inúmeras formas de como eu poderia finalizar esse vídeo. Eu acho que ele não ficou bem como um vlog, mas como um vídeo normal mesmo, porque eu tava vendo que vlog você precisa gravar vários ângulos e eu não tenho a menor paciência pra isso. Eu acho que paciência foi a palavra que eu mais repeti em todo esse vídeo. Mas realmente eu queria apenas registrar esse momento da minha vida pra poder publicar e deixar salvo
para mais, assim, pra Rani do futuro poder assistir isso, sabe? Não é sempre que a gente vai romantizar a nossa vida, porque sim, todos nós temos problemas e às vezes a gente se estressa e parece que desanda tudo. Mas tá sendo uma experiência bem legal em aproveitar os hobbies que a gente tem, aproveitar pra descobrir coisas novas, e editar o vídeo tá sendo uma coisa nova, assim, entre aspas, pra mim, porque antigamente eu editava, mas eu nunca tinha gravado desse formato, sabe? De mostrar um pouco da minha rotina, de mostrar o meu dia a dia. E esse vídeo foi gravado em 2 dias, eu gravei ontem o dia todo, e hoje já é de manhã, mas eu já vou finalizar porque eu sou ansiosa e eu preciso terminar de gravar esse vídeo e postar. Uma coisa que eu acho que eu venci na vida foi a vergonha de gravar um pouco, porque tem uma moça ali, ó, fazendo o exercíciozinho dela. E tem tinha um rapaz ali no Espaço Pet também, que é bem próximo do Espaço Kids. E eu acho que em outros tempos eu teria vergonha de pegar o celular e gravar por aqui. Mas eu acho que eu venci um pouco essa vergonha. E é isso, porque, poxa, a gente que tá construindo a nossa história, sabe? A gente não pode ter vergonha do que os outros vão pensar, porque os outros sempre vão pensar alguma coisa. Então eu corri no Espaço Kids aqui, fiz alongamento também. E teve um momento que eu olhei pra moça, a moça tava olhando pra mim e eu fiquei, poxa, mas ela também tá fazendo o exercício dela. Então eu acho que eu venci essa vergonha de pensar o que uma pessoa que nem me conhece tá pensando de mim. Então isso é bem legal. Eu acho que... Eu não sei se eu vou gravar mais vídeos assim como esse, mas eu gostei muito da experiência. Eu passei ontem o dia todo editando, fiquei extremamente cansada. Nossa, como é cansativo editar. Eu já gravava e já editava logo o vídeo, porque se eu for editar tudo se eu deixar pra editar tudo depois, eu sei que eu não vou fazer. Então é melhor já ir fazendo aos poucos. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma e que tenha inspirado você a fazer coisas novas na sua vida e olhar a vida de uma outra forma, porque é assim que eu tô fazendo, sabe? É assim que eu tô começando a viver, a ver a vida de uma outra forma e de uma forma mais romantizada também. É isso. Um beijinho, até o próximo vídeo.